Olá pessoal, hoje continuando a nossa aula sobre algoritmos de ordenação, a gente vai ver o primeiro método de ordenação, que é o Bubble Sort. O Bubble Sort ele tem esse nome porque quando a gente está analisando o algoritmo, ou mesmo assistindo alguma animação que vocês podem encontrar aí no YouTube, vocês vão ter a impressão de que os dados, os elementos do vetor, eles estão borbulhando até a posição correta. Borbulhando, a gente lembra de uma bolha de ar, uma bolha de ar dentro da água, que vai borbulhando. Então é essa que é a ideia. Por que a gente tem essa impressão? Porque os elementos eles são trocados com o elemento que está do lado dele, certo? Então essa que é a ideia. Então o que vai acontecer aqui? Olha só, no Bubble Sort, digamos que a gente quer ordenar esse vetor inicial aqui, 5, 1, 4, 2, 8. A estratégia dele, como eu falei, a gente vai começar da esquerda para a direita e vai comparar os elementos 2 a 2, sempre com o elemento que está do lado. Então a gente começa com o elemento que está mais à esquerda e em seguida o que a gente faz? Compara com 1, nesse caso aqui, o elemento que está do lado. 5 com 1, o 5 é maior que 1, então eu troco, porque o 5 está na posição errada. Agora, o que eu faço? Comparo o 5 com o 4. O 5 é maior que o 4, então está na posição errada, eu troco. E a gente vai fazer isso até chegar na última posição. Então, no final da primeira passada, é garantido que o maior elemento vai estar na última posição. Aqui ele já estava, o 8 já estava na última posição. Mas mesmo se ele estivesse aqui na primeira posição, no final dessa primeira passada, o 8, o maior elemento, estaria na última posição. Agora, na segunda passada, o que vai acontecer? A gente vai repetir o processo. Comparo o primeiro elemento com o segundo. 1 e o 4. O 1 já é menor que o 4, então ele está na posição correta. Comparo o 4 com 2. 4 é maior que 2, troco os dois. Comparo o 4 com 5. 4 é menor que o 5, então não tenho que fazer nenhuma troca. Agora comparo o 5 com o 8, também não preciso fazer nenhuma troca. Aí o que eu faço? Repito novamente esse processo. Certo? Aqui ele deu sorte de que na terceira passada, já no início dela, o vetor já estava ordenado. Mas o algoritmo não para por aí. Ele continua executando e comparando. E quantas vezes ele vai executar isso? Mais N vezes. Vamos analisar agora o algoritmo. Eu fiz um pseudocódigo aqui para ajudar a gente a entender. Então, olha só. A nossa entrada vai ser um vetor de tamanho n, ou seja, ele tem elementos que vão de 0 até n-1. E a saída vai ser o nosso vetor ordenado, ou seja, esse método de ordenação ele funciona in loco. Ele não precisa de nenhum vetor extra ou nenhuma lista. Então, olha só. Primeiro passo, a gente vai ter um laço de repetição que vai de 1 até n-1. No segundo laço de repetição, a gente vai ter um outro laço, uma outra variável que vai de 0 até n-i-1. E em seguida, o que a gente vai fazer aqui na linha 4? Ele vai comparar o elemento que está na posição j com o elemento que está à direita. E se o elemento que está na posição j for maior que o elemento que está à direita, significa que a gente tem que trocar eles. Então eu estou chamando a função aqui que troca os dois elementos. Como que fica a análise desse algoritmo? Vamos ver agora linha a linha. Então na primeira linha aqui, a linha 2, a gente tem um laço de repetição, for, um para, que está executando de 1 até n vezes, de 1 até n. Por quê? Porque a gente tem que contar o último teste, em que a condição é falsa. Então vai ser de 1 até n. Ou seja, essa linha ela é executada n vezes. A linha 3, o que vai acontecer? A linha 3 ela é um pouco mais complicada porque ela depende do valor de i. E como esse laço de repetição
ele está dentro de outro laço de repetição, então ele não vai ser executado assim só uma vez. Tá? Essa linha 3 ela vai ser executada várias vezes. E o que vai acontecer? Quando o i, quando o i for igual a 1, a linha 3 ela vai executar de 0 até quanto? N menos 1, menos 1, ou seja, n menos 2 vezes. Mas aí tem a última condição, então fica até n menos 1 vezes. Tá? Então de 0 até n menos 1 a gente tem n vezes. Isso quando o i for igual a 1. Quando o i for igual a 2, ela vai ser executada de 0 até n menos 2 menos 1, ou seja, n menos 3. Contando com a última condição, n menos 2 vezes. De 0 até n menos 2, a gente tem n menos 1 vezes. Quando i for igual a 3, o que vai acontecer? Vai ser de 0 até n menos 3 menos 1. Então vai ser n menos 4, contando com a última condição, n menos 3. Tá? Então aqui fica n menos 2 vezes. Então isso aqui vai seguir esse padrão até chegar no final. Qual que é o final? Quando i for igual a n menos 1. Aí nesse caso, o que vai acontecer? Essa linha ela vai se repetir de 0 até quanto? N, n menos 1. E aqui tem um menos 1, Então fica de 0 até... desculpa a letra, hein, gente? Então fica de 0 até n menos n, corta, Esse com esse. E aqui fica menos 1 com negativo aqui, fica mais 1. Mais 1 menos 1 fica 0. Então de 0 até 0, isso aqui vai executar uma vez. Então, como eu falei para vocês, essa linha 3 ela vai se repetir, Esse laço de repetição ele vai se repetir várias vezes, porque ele está dentro de outro laço de repetição. Então, na primeira iteração, ela vai executar n vezes na primeira iteração. Na segunda, vai executar n menos 1 vezes. Na terceira, n menos 3, menos 2. Depois n menos 3, n menos 4, até chegar em n menos 1, que aí fica 1, tá? Que aí fica igual a 1. Como que eu calculo o total de vezes que essa linha 3 vai ser executada? Eu tenho que somar tudo isso, n mais n menos 1 mais n menos 2. E para a gente calcular essa soma, a gente utiliza a fórmula de soma de uma PA, progressão aritmética, que vai ser igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. E nesse caso aqui, o nosso somatório ele é 1 mais 2 mais 3 mais até chegar mais n menos 1, mais n. Ou seja, o nosso primeiro elemento, o A1 é igual a 1, o último elemento é n. Quantos elementos a gente tem? De 1 até n. A gente tem n elementos e tudo isso é dividido por 2. Tá? Então fica 1 mais n vezes n dividido por 2. Aí multiplica aqui, fica n mais n ao quadrado dividido por 2. Esse é o número de vezes que a linha 3 vai ser executada. Tá? Então vamos colocar aqui já o resultado. Então fica assim, n mais n ao quadrado dividido por 2. Tá? No caso, a linha 4, o que vai acontecer? Ela vai ser executada uma vez a menos. Ela vai ser executada uma vez a menos. Então, nessa linha, deixa eu colocar aqui, a linha 4, o que vai acontecer? Ela vai ser executada. Na linha 3, a gente tinha esse somatório. Então, na linha 4, a gente vai diminuir em 1. Então, vai ser 0 mais 1 mais 2 mais até chegar em n menos 2
mais n menos 1. Aqui o limite é n menos 1, né? Porque a gente tem que subtrair 1. Como que a gente calcula esse somatório? Então esse somatório vai ser a mesma formulinha ali. S vai ser igual a 1, que é 0, mais a n, que é n menos 1, vezes n dividido por 2. Então fica n vezes n, n ao quadrado, menos n dividido por 2. Tá? Diferente da linha de cima, né? Agora, e a linha 5? O que vai acontecer na linha 5? A linha 5 vai depender, né? Por quê? No pior caso... linha 5. No pior caso, o que vai acontecer? Essa condição ela vai ser sempre verdade e essa linha, a linha 5, ela vai ser executada o mesmo número de vezes que a linha 4. Ou seja, ela vai ser executada essa quantidade de vezes. Tá? Isso no pior caso. No melhor caso, o que vai acontecer? O nosso vetor ele já vai estar ordenado e essa condição ela não vai ser verdadeira nenhuma vez. Tá? Vai ser sempre falsa. Então a linha 5 vai ser executada nenhuma vez, no melhor caso. Tá? Essa condição vai ser sempre falsa, ela não vai ser executada nenhuma vez. Então, no pior caso, a gente tem esse resultado e no melhor caso, a gente tem 0. Tá? Então, conforme a análise que a gente fez, a gente chegou nesse número de execuções, né, de cada linha. L2 é executada n vezes, L3 n ao quadrado mais n dividido por 2, L4 vai ser executada n ao quadrado menos n dividido por 2, e a L5 vai depender, né? No pior caso é igual a n4 e no melhor caso não vai ser executada. Então aí a gente chega nessa tabela de custo, né? Do algoritmo Bubble Sort, do melhor caso, no melhor caso e no caso médio. No final das contas, a única coisa que vai mudar é a linha 5, né? Que no melhor caso não é executada. No pior caso, a gente tem esse valor. E o caso médio, o que a gente faz? Soma o pior caso com o melhor caso e divide por 2. Aí a gente chega nesse valor. Tá? E fazendo o somatório desses valores, a gente chega no melhor caso, n ao quadrado mais n. No pior caso, 3n ao quadrado dividido por 2 mais n. E no caso médio, a gente tem 5n ao quadrado dividido por 4 menos 3n dividido por 4. Tá? Vocês podem conferir aí. Eu tinha comentado com vocês que nesses algoritmos, o que é importante a gente analisar? O número de comparações e o número de movimentos. O número de comparações é definido pela linha 4 e o número de movimentos pela linha 5. Né? Voltando aqui no algoritmo, na linha 4 a gente tem o teste, né? Se a condição é verdadeira ou não, e na linha 5 a gente tem a chamada da função, que troca os valores. Tá? Então, o custo do número de comparações é igual ao custo da linha 4, que é esse aqui. Como no pior caso e no melhor caso a gente tem o mesmo valor, né? É O de n ao quadrado e ômega de n ao quadrado, então a gente pode dizer que no número de comparações, o nosso algoritmo ele possui custo θ de n ao quadrado. E no número de movimentos, aí vai depender, né? No melhor caso, não tem nenhuma troca. Né? E no pior caso, realiza esse número de trocas, e no caso médio, esse número de trocas. Então a gente pode dizer que o nosso algoritmo ele é O de n ao quadrado em relação ao número de movimentos. Tá? Lembrando que o O de n ao quadrado é em relação ao pior caso. Né? Quais são as vantagens e desvantagens desse algoritmo? Vantagens, né? Primeiro, que é um algoritmo simples, tá? E que é um algoritmo estável. O que seria estável? Né? Lembrando, quando você tem chaves com o mesmo valor, duas chaves com o mesmo valor, tá? Elas são estáveis, o nosso algoritmo ele é estável se a posição relativa dessas duas chaves com o mesmo valor vai se manter. Tá? É o caso da cor. Digamos que você tem duas chaves que têm o mesmo valor, mas elas têm uma cor diferente. Tá? Então elas têm que manter a mesma ordem da cor. A desvantagem é que o fato do arquivo, se o arquivo já estiver ordenado,
do jeito que esse algoritmo foi implementado, não vai ajudar a reduzir em nada o número de comparações. Por quê, né? Nosso algoritmo ele vai ter que fazer o número de comparações do mesmo jeito, né? Então o custo continua quadrático, mesmo se o número de... ele continua quadrático se o algoritmo, se o vetor já estiver ordenado. Mas o número de movimentos cai para zero, né? Então a gente finaliza por aqui o nosso algoritmo de Bubble Sort e no próximo vídeo a gente vai ver o Selection Sort. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.